Glória a Deus. Você vai ler comigo o segundo livro de Crônicas. Abra lá na sua Bíblia. Tá? Talvez a tradução da Bíblia que eu vou usar hoje é um pouco diferente. É uma Bíblia chamada Bíblia Visual com infográficos, né? Ela é bem informativa, ela é bem detalhada, ela é boa para estudo, mas eu vou utilizar ela hoje para leitura também. Tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Deixa eu ver aqui, 2. A história que eu quero falar hoje é uma história muito comprida. A história do rei Ezequias. Foi um grande rei, Teve os seus erros? Teve. Pagou caro pelos seus erros? Pagou. Mas agradou muito a Deus. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos agradar a Deus. Vamos falhar? Vamos. Vamos errar? Vamos. Mas nós não podemos insistir no erro, nem permanecer no erro achando que agrada a Deus. É tão fácil entender. Deus nos chama a caminhar com Ele por um caminho de paz, por um caminho de alegrias, mas também enfrentaremos tormentas. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós falamos de tormenta, aflição, é por alguns momentos da nossa vida que nós deixamos o caminho que é Jesus e vamos fazer coisas do nosso próprio coração. E quando a gente tira o coração da mão do Senhor, tiramos ou saímos debaixo da mão de Deus, nós não caminhamos mais com Jesus. Queremos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito, E aí é onde nós sofremos, pagamos um preço caro. Davi pagou um preço muito caro, Davi cometeu erro gravíssimo. Isso não quer dizer que Davi não tenha se arrependido, nem que Deus não tenha perdoado Davi, mas as consequências dos nossos erros serão inevitáveis. As consequências, as marcas, elas vão perdurar. Mas nós seremos, com certeza, restaurados, perdoados e chamados a andar no caminho que é Jesus, se arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Amém? Fica conosco então, você que está online aí, já deve ter chegado mais pessoas, Compartilha aí. Leitura de segundo livro de Crônicas 32, eu vou ler um texto que talvez eu vá discorrer o estudo mais abrangente do que o texto que eu li, mas é só para você ter uma noção de uma das lutas de Ezequias, do rei Ezequias. A Bíblia fala assim: depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou seus chefes militares, civis e propôs que tapassem as fontes. Deixa eu grifar aqui: tapar as fontes. Vai ser o item 1 do nosso estudo. Tapar as fontes. Ele propôs que tapassem as fontes de águas que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes, e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água. Segundo ponto, pouca água, que aqui tem um significado, que é o alimento, Encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias assim animou e consertou a muralha da cidade, e construiu em cima dela, e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos,
colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade. Então o terceiro elemento foi reconstrução. Tá? Depois disso tudo, ele fez o quê? Ele mandou fazer lança, armamentos, colocou oficiais de comando nas portas e reconstruiu, fazendo casas em cima dos muros e outro muro por fora. E disse assim no 7, para encerrar: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, não tenham nenhum medo do rei da Síria, do seu enorme exército, pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que os que está do lado deles. Ele só conta com força de homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. Amém? Somente até aqui, que é o último ponto, crer, que é o confiar em Deus. Amém? Vamos lá. Antes de eu começar o estudo, eu quero só dizer para você um pouquinho sobre o rei Ezequias, que é muito importante a gente aprender. O nome do estudo dessa noite é Propósito Gera Bênção. É o tema do estudo de hoje. O nome do estudo, Propósito Gera Bênção. E o estudo vai ser desenvolvido sobre o reinado de Ezequias. Dentre todos os reis de Judá, Ezequias foi um rei muito bom, mas falhou também. Mas nós vamos ver hoje uma das lutas, das guerras, dos momentos difíceis que Ezequias enfrentou. Ezequias ele teve que lutar contra as armas espirituais e contra os armamentos bélicos do reinado da Síria, que era Senaqueribe. Espirituais por quê? Porque Ezequias ele assumiu um governo, um reinado, que estava totalmente virado, voltado à idolatria. Havia muitos postes ídolos, muitos deuses, já não havia mais culto, não havia mais Páscoa, que era uma lei, já não havia mais adoração, já não havia mais levitas trabalhando, e ele restituiu tudo. Ezequias teve que enfrentar um mundo espiritual primeiro, para quebrar os postes ídolos, devolver a Deus a adoração, ensinar o povo a deixar a idolatria, a prática da adoração aos deuses falsos. Ele teve um trabalho muito grande, Ezequias, e isso agradou a Deus. Na nossa vida também não é diferente. Quando eu falo para você que o início de um grande, no caso de Ezequias, foi um grande reinado. Ezequias começou a reinar quando ele tinha 25 anos. E Ezequias reinou por 28 anos. E a Bíblia diz que ele reinou e reinou bem. Ele conserta e purifica o templo, partes espirituais. Que eu quero falar com você nessa noite. Não adianta todo homem que tem vontade de vencer e ser abençoado, ele tem que começar primeiramente com as coisas espirituais, consertar a sua vida espiritual. Todo homem que quer ter uma vida de paz, de bênção, de vitória, de honra, ele tem que fazer um conserto com Deus. Ele tem que restaurar o altar, ele tem que edificar o altar. E no ministério do reinado, do governo mesmo de Ezequias, foi o que ele fez. Ele estruturou, ele lutou por uma causa primária, que era a área espiritual de Israel, de Judá, na verdade. Então ele conserta e purifica o templo. Se nós voltarmos um pouco nos capítulos anteriores, nós vamos ver que realmente Ezequias fez o que agradara a Deus e que outros reis não fizeram antes. Mas o povo estava em sofrimento. Então o primeiro elemento que eu coloquei aqui na parte 1
né? Eu coloquei como tapar fontes. Então vamos pegar da leitura que o pastor fez aqui e que foi real. Vamos trazer para nossas vidas de hoje. Como que o reinado de Ezequias e a minha vida, a sua vida. Qual é o propósito da tua vida, querido? É agradar a Deus? Qual é o propósito do cristianismo em nós? Qual é o propósito de nós dizermos que somos convertidos a Deus? Qual é o propósito de sermos apenas diferentes? Não. A Bíblia diz que é para que nós sejamos sal para a terra e luz para o mundo. Se nós não tivermos propósito no nosso comportamento, nossa vida cristã, ela não vai levar a Deus a ser adorado e glorificado. Se a nossa vida não leva as pessoas a glorificar a Deus, a se render a Ele, nossa vida é uma vida sem propósito. A Bíblia diz em João capítulo 15 que o próprio Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. Lá em João 15, não vou nem abrir. E o próprio Jesus disse que assim como os galhos, as varas, e Ele disse, vocês são os ramos, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Ele disse isso para os discípulos. Vocês são as varas. Ele diz, toda vara que em mim estiver ligada dará muito fruto. Ele quer dizer que o quê? Que quem estiver em Cristo vai frutificar, vai glorificar o Pai. Ele falou, mas as varas que em mim estiver e não der fruto, ela vai estar seca. Ele fala, aquela vara que estiver em mim, ainda que ela esteja ligada em mim, o agricultor vem, o Pai vem, ele limpa, para que deis mais fruto ainda. Mas as que não dão, estão secas, ele corta. Porque o Pai não é glorificado naquilo que não produz. Deus não é glorificado numa vida que não tem essência. Deus não é glorificado numa vida que não edifica a vida de outros e que outros glorifiquem a Deus. Não há edificação. Uma vida sem propósito é como uma vara seca na videira verdadeira. Uma vida sem propósito é como uma vara seca que não tem frutos. Isso é triste. Ah, pastor, mas é doído, o senhor está sendo duro. Não, eu estou sendo real. É o que a Bíblia diz, que o próprio Jesus falou. Será que os discípulos também não ficaram de repente, mas Jesus está sendo duro, Jesus está sendo duro? Não, Jesus disse para que eles se firmassem nele e dessem frutos. Amém? Então vamos lá. Primeiro item de uma vida de propósito é gerar bênção. Propósito gera bênção. Para quem, pastor? Primeiramente, para quem é o canal. E secundariamente, para quem nós vamos levar a bênção. Eu gosto daquela pregação que eu falo que nós somos como canais, né? Canais que levam água do grande manancial reservatório através de tubulações ou canos ou até mesmo bambus e vai até um destino e abastece. A fonte que é Jesus não cessa, mas o canal, o bambu, o cano ou o aço, seja lá o que for, não importa. Ele é o canal que leva a bênção até outras pessoas. Assim, Jesus disse em João capítulo 7:38, aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que Jesus está dizendo? Que aquilo que Ele nos deu, porque cremos nele, que é a palavra, Ele fará jorrar em nós. Irmãos, Jesus não disse, olha, recebereis e guardareis, e se fartareis. Ele disse, se creres em mim, rios de águas vivas fluirão. Fluirão vai sair, irmão. Fluir quer dizer que vai jorrar. E aí, nós vamos deixar perder? Nós vamos jogar para qualquer lugar? Nós vamos canalizar com propósito para chegar até alguém e essa pessoa ser abençoada, como as águas que saem da represa em Tupararanga, pelos canais, pelos tubos, pelas adutoras, ela sai lá do alto da Serra São Francisco e chega até a população de Sorocaba para matar a sede do povo. Assim é o propósito da bênção.
que você tenha propósito de ser bênção, de ser abençoado primeiramente e de ser bênção para as outras pessoas. Mas para isso, eu estou aqui deixando um ponto. Primeiro, a Bíblia diz que o rei Ezequias restaurou os altares, ele purificou o templo, ele colocou em ordem as coisas espirituais, porque sem colocar as coisas espirituais em ordem, não haverá bênção, não haverá vitória, vai ser derrota, vai ser humilhação, vai ser opróbrio. Há muitos outros governos anteriores, Judá sofria, era escravizado pelo rei da Síria e de outras nações que lhe impunham impostos terríveis. E Judá perecia, empobrecia miseravelmente. Os deuses falsos colocados, os deuses ali lançados porque o povo estava em opróbrio, não podiam abençoar porque são mortos, eram mortos. Mas o Deus de Israel e de Judá, o Deus Todo-Poderoso a quem Ezequias recorreu e temeu, abençoou Judá novamente. Primeiro ponto, eu disse, fazendo uma correlação, Ezequias reparou o templo, purificou e edificou altares novos. Área espiritual, na minha vida e na tua vida, quando nós não taparmos as fontes do inimigo, nós não consertaremos a área espiritual da nossa vida. É claro que eu estou lendo aqui que de fato, ele convocou o exército e foram tapar as fontes. Por quê? Porque Senaqueribe vinha com o exército do alto das montanhas e ele se acampava ao redor de Jerusalém. E para quem não conhece Jerusalém, ele é cercado, está no cume do monte, ele fica num alto monte, e em volta dele há muitos montes, a qual nós cantamos, é como os montes em volta de Sião. Há muitos montes, e os inimigos se veem, e não há muitas vistas. Não dá para se ver quando o inimigo vai chegando perto. Mas por causa dos montes, dos vales, quando percebia o governo de Judá e de outras nações, o inimigo já estava muito perto. Não é uma campina vasta que de longe avistaríamos. Então, o inimigo tinha como que alimento as águas. Todos os poços, todas as vertentes, todas as minas de água eram alimento para o inimigo, para o exército. E eles iam paulatinamente, incansavelmente se estabelecendo metro a metro. Conseguimos uma fonte aqui, pairamos aqui, e ali eles tinham água. A água é mais difícil de transportar, o pão é mais fácil. Eles tinham água que fazia parte do próprio território a qual eles queriam invadir. Amados, isso quer dizer que as coisas que estão em nossa volta, que Deus quer nos dar por bênção, pode se tornar um mal. Quando nós não vigiamos a vida espiritual, nós não prestamos atenção no que Deus quer nos mostrar, não nos consagramos direito, as coisas à nossa volta passam a ser para nós perigosas. E o inimigo vem chegando sorrateiramente, como chegava o exército de Senaqueribe, o rei da Síria. Ele para, ele não vem com tudo, ele não chega nos assustando, o inimigo não chega nos amedrontando, ele chega nos acalmando. Ele chega trazendo conformismo, moderação. Ele chega mentindo, ele chega apresentando um panorama mentiroso. Ele chega com uma falsa paz. Ele chega com um falso prazer. Chega com falsa alegria. Quando eu digo falso, é porque tem uma aparência do que é verdadeiro. Seja no gosto, na vista, no que ouvimos, tem aparência. Mas até, com o perdão da palavra, do mamífero cristão abrir os olhos e acordar que aquilo é mentira do diabo, já caiu. As fontes já têm alimentado. Nós precisamos tapar as fontes. Senaqueribe avisou todo o seu exército: vamos tapar as fontes.
quanto mais distante dos muros de Jerusalém nós conseguirmos tapar fontes, mais distante o inimigo estará de nós. Quanto mais cedo você estancar o pecado, mais longe o diabo estará de você. Quanto mais cedo você interromper o pecado, mais cedo o inimigo ficará distante de você. E assim é nós com Deus, longe do pecado, perto de Deus. Se estiver muito perto do pecado, longe de Deus. E este é o propósito que gera a bênção, tapar as fontes. Quais são as fontes hoje em volta da sua vida, da sua casa, do seu ministério? A qual o inimigo tem se alimentado? Qual será? Será? Aqui Ezequias, ele percebe que todas as vezes que o inimigo deu contra Jerusalém, eles tinham água, o alimento que eles precisavam. Porque com a água, irmãos, nós vamos longe. Quando nós saciamos a sede, nós andamos longe. E a Bíblia diz que então ele abre os olhos, ele busca a Deus. E ele traça um plano, um propósito. Afastar o inimigo de Jerusalém. Que seja na tua vida, que nós tenhamos um propósito de bênção. E o primeiro item é afastar o inimigo da nossa vida. Tapar as fontes. A mentira é uma fonte, irmão. Falar mal das pessoas não é uma outra fonte que o inimigo se alimenta. Para te colocar enrascada, colocar o teu nome em brigas, em situações de vexame, de humilhação. Quais fontes mais, pastor? Mentira, a língua solta, não é verdade? A carnalidade, olhando para Sodoma e Gomorra e desejando habitar lá. São tantas as fontes, irmãos. O ódio, a tristeza. São tantas as fontes que o inimigo vem dizer para você, vem trazer um amigo para querer te consolar, um amigo, nada. Para te afundar. Porque verdadeiramente o único amigo que nós temos é o Espírito Santo. Somente Ele pode nos ajudar. Cuidado, tape as fontes. Cuidado. A Bíblia diz que a língua tem poder para matar e para dar vida. Então escolha o que é alimento para o inimigo e o que é alimento para você. Se é para dar vida, então orareis a mim, a palavra do Senhor diz. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar a mim, me buscar de todo o seu coração, então eu ouvirei do céu a sua voz, sararei a tua terra, mudarei as tuas vestes. É assim que a palavra de Deus diz. Então, se nós temos o poder na oração, por que não orar? E se nós temos a maldição no falar, no mentir, no pecar pela língua, é alimento. Tampando as fontes, você deixa o inimigo mais longe. É o primeiro ponto. Tapando as fontes, você afasta o inimigo de você. Amém? Este item, então, está atrelado ao passo que Ezequias organizou o mundo espiritual em Judá. Restabeleceu o culto, purificou o templo, edificou altares e devolveu o louvor e a Páscoa do Senhor. Já foi a primeira parte. Segunda, a Bíblia diz que ele então, feito isso, Ezequias, ele faz o quê? Ele ajunta o povo, anima-se para consertar agora a muralha da cidade. Vamos lá, segundo passo. O primeiro é de ordem espiritual. Quando eu digo estancar e tapar as fontes, é que você possa impedir o inimigo de chegar a você, se alimentando das coisas que você não vigiou. Agora, o segundo item do nosso estudo é, restauração dos muros. A restauração dos muros, a reconstrução dos muros, ela é importante. A primeira é de ordem espiritual, a segunda é de ordem vital, para que nós possamos estar seguros.
A Bíblia diz então que, assim sendo, Ezequias animou o povo a consertar a muralha, a consertar, construir torres. Deixa eu te falar o que é isso na nossa vida. Posso te dar uma revelação? Quando eu disse consertou a muralha, é você fazer um voto com Deus com um propósito. Ainda ontem alguém me pedia conselho, aconselhamento, e ela perguntava: mas então, pastor, este pecado, como é que eu vou vencer? Como eu faço para vencer esse pecado? Como eu posso lutar com isso? Aí o pastor tem que dar uma instrução, falando, orientando a ele, né, de uma forma muito clara, não vai dar para falar aqui, mas para a pessoa. Nem dentro dela estava essa. Eu disse: olha, se não houver um propósito, um planejamento espiritual teu, não há caminho para a bênção. Não existe libertação de um pecado, de uma escravidão, de uma situação. Não existe uma libertação se não tiver incluso Deus no negócio. Ah, eu quero ser liberto disso. Ah, quantas pessoas não fazem planos para se libertar de um cigarro, de uma droga, de uma bebida? Planos de homens, planos naturais, planos da ciência, planos físicos. Mas são planos que podem dar certo ou errado, ou por um tempo só parar. Mas quando você clama a Deus, inclui neste plano, que em que o propósito disso é adorá-lo, é bênção, é maravilha, é edificação, é glorificação, Deus está dentro deste negócio. Ele vai te ajudar. Então, plano, né? Ele tem que ter um plano espiritual em que nós traçamos um desejo. E o segundo, agora eu falo que é uma luta, uma reconstrução. É eu tomar a decisão. Eu dizer para Deus que eu quero que Ele me ajude é uma situação. Eu dizer para Deus que eu quero me libertar é uma situação. Agora, eu começar a restauração é quando eu começo a lutar contra aquilo, batalhar contra aquilo de fato, irmãos. A reconstrução dos muros, a reconstrução, né, da muralha, das torres, simbolizam eu cuidando da minha vida e fugindo do pecado de fato. Dentro de um plano, de um propósito, agora eu estou lutando, eu estou na batalha, eu estou na reconstrução, eu estou de fato fugindo. Eu ainda orientava uma pessoa ontem também a respeito de um plano, né, que ela queria para parar de fumar. Mas eu perguntava: mas o que você tem feito? Tá, mas você fez um plano, você diminuiu, você está na mesma situação? Não, então você não está fazendo. Você fez um plano de diminuir, de parar, de se libertar. Mas você nem sequer ainda começou a reconstrução, que era tirar pelo menos a metade. Afastar, deixar longe, evitar. A Bíblia diz que neste ponto 2, que eu chamo de reconstrução, Ezequias consertou a muralha da cidade, construiu torres, levantou outra muralha ao redor que já existia. Poxa, pastor, mas por quê? Porque no plano de afastar o inimigo com as fontes era mas o segundo, a parte dele, não era somente as águas. Mas se caso o inimigo chegasse, encontraria muralhas, torres, vigias, sentinelas. E assim foi feito. E a Bíblia diz que mandou oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade. Amém? Então vamos lá. O terceiro ponto, num propósito que gera bênção, além do plano com propósito, do que queremos, nós devemos fazer parte. Tira o teu pé do lamaçal. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que há que de ser reconhecido o que serve a Deus e o que não serve, irmãos. Nós temos que tomar ciência que há algumas áreas da nossa vida temos que reconstruir. E quando eu digo reconstruir, essa parte física da cidade, não vá mais lá, irmão. Não ouça mais isso, irmã. Não fale mais isso. Não use esse palavrão. Não use essa maldição na tua boca.
dedique um devocional, dedique um tempo com Deus. Isso é reconstrução. Isso é reconstruir as muralhas da tua Jerusalém. E as torres, pastor? O que é torres? Torres é um lugar mais elevado. Quando eu falo de muros, eu falo das coisas que eu e qualquer outro ser humano tem condição de ver e estar. Mas torre é posição elevada. Somente permanece em torres vigias quem tem uma vista privilegiada, que dá mais atenção e cuidado. Então, as muralhas são as coisas que nos cercam. Quem é que te cerca? Quem são teus amigos? Com quem você anda? O que você ouve? Que música você ouve? Você se alimenta de músicas sertanejas? Você se alimenta de músicas mundanas? Suas muralhas estão destruídas. Os portais da tua Jerusalém estão devastados. Você anda na bebida, no cigarro? Você luta contra isso que é bíblico? Suas muralhas estão desagradando a Deus. Você está vulnerável ao inimigo. O que é que você assiste? Quais vídeos você se alimenta? Presta atenção. Reconstrua as muralhas da tua Jerusalém. Reconstrua as muralhas que te protegem do mal. E erga torres de vigia. O que é a torre de vigia? É um lugar elevado, onde você tem o teu momento íntimo mais perto de Deus. Além de eu olhar com quem eu ando, o que eu falo, o que eu ouço, onde eu coloco meus pés, o que eu assisto, do que eu me alimento, eu tenho que levantar o quê? Torres de vigias espirituais, momentos de altos louvores com Deus, irmão. Momentos de meditação com Deus, estudo da palavra, coisas que nos aproximam de Deus, que nos colocam mais alto do que as coisas dessa terra. Assim sendo, nossa Jerusalém, nossa vida estará protegida. Passado tudo isso, que é o segundo, que é a reconstrução dos muros e torres. Amém? Nós vamos para o terceiro e último elemento, que é crer e confiar que a sua parte você fez, Deus fará a dele. Quando Ezequias fez isso, Ezequias mandou tapar fontes externas. Ezequias reconstruiu as muralhas e as torres, estabeleceu os oficiais, se reuniram na praça do portão da cidade. Aqui quando fala que ele estabeleceu os oficiais, o que é oficial, irmão? É algo muito legal aqui no Restauração. O que é oficial? É aquele a quem lhe confere por direito o ofício. Sabe quem é nós nesse ofício? Os atalaias de Deus. Nós somos a vara a qual Jesus se referiu em João 15. Nós somos os canais de bênção que eu disse da represa, das águas, das fontes. E nós somos aquele a quem Jesus nos chama de rios que fluirão. Estes são os oficiais, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, chamados de igreja do Senhor, atenta. Amém? São estes. E o terceiro elemento do nosso estudo, que é crer e confiar em Deus. Se você já fez a tua parte, Deus não negará a dele. Então, ele diz assim no capítulo 7, versículo 7 do capítulo 32, para encerrar o terceiro elemento do estudo: sejam fortes, corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que no mundo está. Olha aí, irmãos, isso é confiança, isso é crer, isso é fundamental, é elemento fundamental na vida do cristão. É você fazer a tua parte, fazer com propósito e estar seguro de que Deus está no teu negócio.
Deus te ajudará. Os inimigos não vão te pegar. Por isso que a palavra de Deus diz que se passares pelo fogo, ele não te queimará. E se pelas águas tu andares, elas não te submergirão. Segurança, confiança, creia, sejam fortes, corajosos, entregue a tua vida, ande na presença de Deus, haja conforme a palavra de Deus diz que é para agir, produza como a palavra de Deus diz que tem que produzir, e adore como a palavra de Deus ensina que nós devemos adorar. Que as bênçãos virão na sua vida, o inimigo ficará tão longe que nunca mais você correrá perigo. Amém? Deus te abençoe. Então aqui só relatando, propósito gera bênção. Primeiro é tapar a fonte, aniquilar pecados. Reconstrução, cuidar, reconstruir a nossa vida cristã em dias de hoje. Terceiro, crer e confiar